Seja bem-vindo à resolução da questão 19 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 19. Analise as assertivas a seguir e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. O número 3 elevado à potência zero é igual a zero. O valor do mínimo múltiplo comum entre os números 23 e 12 é 276. O máximo divisor comum entre os números 24 e 36 é 72. O número menos 3 elevado à terceira potência é igual a menos 27. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, vamos analisar aqui cada uma das assertivas. Primeira assertiva coloca, tá? A primeira assertiva ele coloca aqui o seguinte, ó, que 3 elevado a zero vai ser igual a zero. A primeira assertiva está errada, isso aqui é falso. Por quê? Quando nós temos um número, aí eu vou representar esse número por A, elevado a zero, sendo esse número aqui diferente de zero, então, se aqui fosse 0 elevado a zero, o resultado seria zero. Agora, se esse número aqui, ó, ele for diferente de zero, que é o caso que nós temos, né? Aqui é o 3, o resultado vai ser igual a 1. Então, 3 elevado a zero é igual a 1 e não igual a zero. Por isso que isso aqui é falso. Tá? O segundo, né? A segunda assertiva diz o seguinte, que o valor do mínimo múltiplo comum entre os números 23 e 12 é 276. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, o MMC entre 23 e 12, certo? O resultado, né, quando a gente destrinchar aqui o MMC, o resultado vai ser 276. Quando a gente trabalha com a parte de mínimo múltiplo comum, tá, o MMC, é importante lembrar dos números primos. 23 é um número primo, tá? Então, o MMC entre o número primo e outro número é o produto entre eles. Então, como esse aqui é um número primo, tá? O MMC vai ser o produto entre o número primo e o outro valor. Mas eu vou fazer aqui também, tá? Então, olha só, 23 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3 e 1 vezes 2. 6, 7, 2, 7 e meio. Então, isso aqui está correto. Se a gente fizer aqui o MMC passo a passo, ó, por 2, fica 23 e 6. Por 2, fica 23 e 3. Por 3, 23 e 1. E por 23, né? Porque 23 é um número primo. 1 e 1. E aí o produto vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 23, 276. Mas sempre que nós temos um número primo e outro valor, e ele pede o mínimo múltiplo comum, basta multiplicar um vezes o outro que já vai ser o resultado. Então, isso aqui é verdadeiro. O máximo divisor comum entre os números 24 e 36 é 72. Olha só, aqui nós temos o terceiro, onde ele pede o MDC, máximo divisor comum entre 24 e 36. O máximo divisor comum vai ser o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? E o MDC entre dois valores não é superior a esses valores, tá? Porque imagina que você tem aqui, ó, 24 e 36 e você vai simplificar esses valores. Qual que é o maior valor que você vai simplificar o 36? Seria 36. Então, quando ele coloca aqui que o máximo divisor comum entre os dois números é 72, está errado, porque o MDC não pode ser maior do que os valores que você tem. Então, isso aqui, ó, de cara já está errado. Vamos calcular o MDC, ó. Por 2, 12, 18. Por 2, 6 e 9. Por 3, 2 e 3. Então, ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O que significa esse 12, esse 2 e esse 3? Imagina que eu tenho uma fração entre os números 24 e 36, fica mais fácil de entender. Qual é o número que eu divido os dois ao mesmo tempo e eu simplifico ao máximo, tá? Qual é o maior divisor comum? Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? É o 12. E o resultado é 2 e 3, que são esses valores que sobraram aqui. Então, quando a gente fala em MDC, o resultado do MDC não pode ser maior do que o maior número. O maior número aqui é 36, esse MDC já está errado de cara porque ele é maior do que 36. Então, isso aqui é falso, tá? E a quarta informação diz o seguinte, o número menos 3 elevado à terceira potência é igual a menos 27. Então, temos aqui a quarta informação, menos 3 elevado à terceira potência será menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, por menos, menos, tem que fazer o jogo de sinal.
3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, a gente precisa observar aqui a sequência certinha, né? No caso, vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos procurar onde é que está essa sequência. Essa sequência aparece aqui na letra E. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Portanto, é a nossa alternativa correta na questão. Caso você queira baixar o material, o e-book com as 200 questões da Banca Fundatec, questões que a banca utilizou em seus concursos, o link está aí na descrição do vídeo. Eu sugiro que você baixe esse material para poder você acompanhar as resoluções, fazer suas anotações, porque isso vai te ajudar na hora de estudar, né, se preparar para a tua prova.